Hoje a gente vai bater um papo sobre como você pode calar essas discussões que acontecem dentro da sua mente o dia todo e começar a escolher o tipo de pensamento que você vai dar atenção ao longo do dia, mudando assim a sua frequência, os seus sentimentos e também os seus resultados. A nossa mente trabalha 24 horas por dia, rodando pensamentos o tempo todo, rotulando as coisas e julgando tudo como bom ou ruim. E hoje em dia, com tanto acesso à informação e uma vida super corrida e competitiva e quase nenhum tempo de silêncio e tédio, a nossa mente tem material suficiente para manter a gente preso aqui nos pensamentos. E que na maior parte das vezes são pensamentos mentirosos, ansiosos e negativos. Isso sem falar naquelas brigas mentais que a gente roda aqui dentro da nossa cabeça o dia todo sozinho, se alguém nos ofende, e aí a gente remoe aquilo por horas. Ou quando você se recorda de uma coisa que você fez ou falou muito constrangedora há 3 anos atrás e consegue sentir novamente aquele tipo de constrangimento, ou então quando você se recorda de uma discussão que você teve e começa a brigar aqui dentro da sua cabeça, dizendo coisas que talvez você deveria ter dito naquela briga. Enfim, são muitas formas da gente se perder mesmo no meio dos nossos pensamentos. E no vídeo de hoje eu vou te contar alguns passos que eu utilizo para usar a minha mente e não ser usada por ela. É importante lembrar que a sua mente mente muito. Ela joga ideias e pensamentos na sua cabeça o tempo todo, sempre na procura de defender a sua identidade, defender a sua imagem. A nossa mente tem uma grande dificuldade de lidar com o desconhecido, por isso ela fica trazendo situações hipotéticas e te preparando para, caso essa situação aconteça, você já ter ali o que falar ou o que fazer. É como se a nossa mente tivesse um único propósito, que é o de manter a gente vivo. E nos preparar para determinadas situações é o que a nossa mente tenta fazer o tempo todo. Eu já contei aqui alguns vídeos atrás que antigamente, né, há alguns anos, eu era uma pessoa super raivosa, vivia na defensiva e sempre muito reativa. Independente do que aconteça, eu estava sempre ali reagindo, reagindo, reagindo. E geralmente com reações de raiva. Parecia que eu vivia sempre em alerta, esperando que alguém fosse atravessar o meu caminho ou cruzar algum limite meu. E eu estava ali pronta para me defender, né? Defender a minha imagem, pronta para atacar as pessoas. E para isso a minha mente causava determinados argumentos e discussões aqui dentro. E ao longo do dia isso ia rodando dentro da minha mente e eu ficava super exausta e geralmente muito tensa e muito estressada. Se, por exemplo, eu cismasse que uma pessoa talvez no trabalho não gostasse de mim ou ouvisse algum tipo de comentário, eu geralmente levava aquilo para negativa e ficava preparando discussões mesmo assim dentro da cabeça para contra-atacar se fosse necessário. E muito disso vem de eu ter vivido, né, em um lar bastante disfuncional, onde além de existir uma escassez ali mesmo financeira, que já deixa a gente ali num tipo de alerta, né, um tipo de sobrevivência, né, tinha o fato também de que não existia muito diálogo dentro da minha casa, era uma situação de que qualquer mínimo erro, qualquer mínima coisa errada que as crianças, né, no caso eu, quando criança, fizesse, era passivo de briga, muitos gritos e até de couro. E aí, para sobreviver, né, como foi a forma que minha mente aprendeu para lidar com esse tipo de situação e sobreviver no mundo adulto, eu continuei reproduzindo esses mecanismos de luta e fuga dentro da minha mente. Só que aí eu entrei no processo de autoconhecimento alguns anos atrás e comecei a perceber que eu poderia desarmar esse tipo de luta ou fuga que acontecia aqui dentro e que eu não precisava viver sempre alerta e sempre preparada para algum tipo de batalha exterior. E que sim, era totalmente possível eu mudar a minha mente para uma mente mais positiva, menos ansiosa e escolher o tipo de pensamento que eu teria. Afinal de contas, eu tenho uma mente, mas eu não sou a minha mente. E eu vou te contar alguns dos passos que eu utilizo
para calar a minha mente e parar com esse tipo de discussão mental e melhorar a qualidade dos meus pensamentos ao longo do dia. E aí a primeira coisa é identificar o tipo de pensamento que acontece na sua mente ao longo do dia com mais frequência. Eu vou dar o meu exemplo, que era assim, como eu comentei no começo, era muito raivosa e muito reativa. Então, assim, se as pessoas falassem qualquer coisa que eu não gostasse em relação a mim, eu já começava a preparar uma briga ali dentro da minha cabeça. Ou mesmo se houvesse, por exemplo, alguém no trabalho com quem eu não me desse bem, eu estava ali sempre me armando e me preparando para contra-atacar se caso essa pessoa viesse dizer alguma coisa para mim. Eu sinto que era como se minha mente me armasse de argumentos para falar, responder para essa pessoa qualquer coisa que ela viesse, de forma que eu não saísse por baixo, de forma que a pessoa falasse uma coisa comigo e eu respondesse ali de cara logo algo muito lacrante, digamos assim. Então, nesse início que você está descobrindo que você não é a sua mente, que você está melhorando a qualidade dos seus pensamentos, o primeiro passo, eu acho que o mais importante é você entender quais são os pensamentos que geralmente a sua mente te joga, se é pensamento de medo sobre o futuro, se é brigas com outras pessoas, se é uma coisa que você deveria ter feito no passado e não fez, ou que alguém deveria ter feito no passado por você e não fez. E aí a segunda coisa é você se perguntar, né, quais são as chances disso que passa tanto na sua cabeça realmente acontecer. Se for, por exemplo, né, como no meu caso, um tipo de briga mental que eu fazia de mim mesmo, mas como se eu fosse eu mesma e a outra pessoa, tudo aqui dentro da minha cabeça, eu comecei a me perguntar quais são as chances dessa pessoa vir e me falar determinada coisa. E geralmente eu concluía que as chances eram mínimas ou zero. E aí eu ia trabalhando a minha mente para parar de pensar naquela situação. Eu tentava me entreter com alguma coisa ali do trabalho ou com uma outra situação de vida. Eu tentava realmente mesmo mudar o foco, porque se as chances daquela discussão que eu estava preparando na minha mente acontecerem fossem nulas, por que eu demandaria tanto tempo e energia pensando naquilo, entendeu? É uma questão é como se fosse uma queda de braço mesmo, você e a sua mente. Você precisa estar constantemente ali, relembrando a sua mente que aquilo ali é só uma hipótese com quase nenhuma chance de acontecer e que você pode focar em outras coisas ao invés de ficar pensando naquela briga que está ali rolando, né, rodando dentro da cabeça. E aí a terceira estratégia que eu utilizava e ainda utilizo para calar essas discussões mentais é a seguinte: se o passo 2 não funcionar para você, se você realmente não conseguir mudar o foco e não conseguir ali vencer a tal da queda de braço, né, com a sua mente, você pode colocar para fora de alguma forma. Não ir ali discutir com aquela pessoa ou resolver aquela situação incluindo terceiros, mas você pode colocar para fora através de gravar um áudio ou escrever uma carta ou escrever no seu diário, enfim. Se a discussão ela não parar de rodar, você meio que precisa de alguma forma dar para sua mente aquilo que ela precisa, né? Que é uma luta para aplicar aquelas estratégias que ela está bolando ali. Então, se você grava um áudio, se você escreve uma carta, por mais que você não vá, né, mostrar para outra pessoa, se for o caso de um conflito com outro alguém, você pode simplesmente escutar aquele áudio e ler aquela carta e depois apagar ou queimar a carta, enfim, apagar o áudio, né, e queimar a carta, porque às vezes tudo que a nossa mente precisa é simplesmente extravasar, sabe? E às vezes a gente acredita que um problema ele é muito maior do que o que ele realmente é. Geralmente, na maior parte das vezes, é isso que acontece. A nossa mente, ela amplia muito as coisas. E aí, quando a gente coloca, né, aqui no mundo mais palpável, através de um áudio, através da escrita, você consegue desestressar a sua mente e ainda consegue ver que aquilo ali talvez seja uma briga até boba, seja uma confusão que não vale a pena você colocar energia. E a quarta estratégia é a de você recorrentemente ao longo do dia se lembrar que
você só consegue dar atenção a uma coisa de cada vez. Então você só consegue colocar a sua energia, o seu foco em um pensamento. E realmente, será que o melhor pensamento que você poderia estar tendo ao longo do seu dia são brigas e confusões mentais? São discussões internas que provavelmente nunca vão acontecer no mundo exterior? E até mesmo você pode bater um papo com a sua mente, porque no fundo, a sua mente ela não é sua inimiga, ela só está simplesmente tentando te proteger de alguma coisa. Então você pode simplesmente conversar com a sua mente e falar com ela assim, ó, mente, muito obrigada por trazer essas estratégias eu faço isso, tá? Por trazer essas estratégias de briga, por me dar argumentos contra X ou Y situação ou X ou Y pessoa, mas eu não quero mais viver na defensiva. Eu não quero mais viver brigando aqui dentro, porque isso me traz energias negativas. Isso faz eu aumentar problemas que não são tão grandes assim. E eu agradeço muito a sua intenção de tentar me proteger, mas eu já não preciso mais dessa proteção. Eu escolho, a partir de agora, pensar em situações muito mais positivas e coisas melhores para mim. E é isso, parece um pouco, né, papo de maluco, digamos assim, mas tem funcionado bastante para mim ao longo desses anos. E seria interessante você dar uma chance para essa estratégia e tentar. E aí vem a quinta estratégia, que pode parecer um pouco mais inusitada, mas ela tem funcionado para mim também. Teve uma fase no ano passado que realmente eu usei muito essa estratégia e eu acredito que ela foi um divisor de águas assim para mim. Eu tenho Jesus como um mestre e como um guia espiritual, um dos principais, apesar de eu não ser uma pessoa cristã, uma pessoa que segue religiões cristãs. Eu pratico a espiritualidade e tem muitos mestres que deixaram vários ensinamentos para nós, né, para a gente ter uma vida de paz interior maior. E eu conheci essa oração há um tempo atrás, só que eu não tinha dado tanta atenção para ela. Geralmente, quando eu converso com Deus, com o universo, enfim, o nome que no momento eu senti de usar são conversas mais soltas, como essa que a gente está tendo agora, onde eu expresso o que eu penso, ou eu faço as minhas perguntas, enfim, é uma conversa mais aberta, é um diálogo mesmo. Então, eu não sou uma pessoa muito apegada a orações prontas, mas essa oração, que é a oração da serenidade, que eu acredito que deve ser uma oração cristã, me pegou muito, porque é uma oração que tem palavras muito bonitas e que traz a gente para o momento presente de uma forma muito, muito profunda. Então, independente de religião ou de religiosidade, eu acredito que talvez se as outras estratégias não funcionarem tanto, eu acho que essa pode ajudar bastante. Quando você identificar que está tendo algum tipo de pensamento, algum tipo de discussão mental que está tirando a sua paz, eu indico você de fazer essa oração, que é a seguinte: Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar aquelas coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, um momento de cada vez, enxergando os desafios como um caminho para encontrar a paz, aceitando o mundo pecador como ele é, não como eu gostaria que fosse, e confiando em Deus para ajeitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Amém. Confesso para vocês que quando eu sentei para me recordar, né, as estratégias que eu tenho utilizado, assim, principais para melhorar a qualidade dos meus pensamentos e deixar de ceder à mente, né? Não deixar a mente me dominar e eu sim dominar ela, eu sim usá-la como uma ferramenta que ela é. Eu não estava pensando nessa oração, mas eu me recordei, e ainda bem que eu me recordei, porque no ano passado, como eu disse, essa oração me ajudou bastante. E na hora que eu estava escrevendo, né, o roteiro, organizando ali os pontos que eu queria falar, me bateu até uma emoção de me recordar, porque alguns anos atrás, antes de eu começar no meu processo, tá um calorão aqui, tô toda suando, tô suando até.
Mas antes de eu começar o meu processo de autoconhecimento, meu processo dessa alquimia interior mesmo, eu era uma pessoa extremamente estressada e eu era muito negativista, muito mesmo. Eu nunca imaginava que coisas boas poderiam acontecer para mim. Sempre que alguém falava que queria ter uma conversa comigo, ou um chefe, sei lá, falava que precisava falar, enfim. Eu sempre esperava o pior. Parece que eu nunca pensava assim de uma forma neutra ou de uma forma leve. E quando eu olho para trás e eu me recordo do nível de estresse que eu vivia e do nível de negatividade que eu vivia naquela época, às vezes eu sentia até pena daquela minha versão anterior. Só que hoje em dia eu troquei essa pena, né, essa dó dessa minha versão antiga por uma gratidão, porque saber que eu vivi dentro daquela mente durante tantos anos e cheguei onde eu cheguei a esse ponto de adquirir um pouco mais de paz interior e cada dia mais, eu percebo que eu fui muito forte, porque a gente viver em conflito interno o tempo todo é extremamente exaustivo, é extremamente estressante, você parece que nunca está satisfeito com nada, e como eu disse anteriormente, né, parece que você não tem esperanças de que as coisas boas possam acontecer para você, como se a gente não fosse merecedor de leveza ou merecedor de, enfim, de boas notícias, de momentos alegres, momentos de paz. Só que isso são mentiras que a nossa mente nos conta, né? Principalmente, como eu disse no início, se a gente nasce e cresce num lar disfuncional, onde as coisas não são resolvidas na base do diálogo e sim dos gritos, a gente cresce com essa mente muito preparada mesmo para os conflitos da vida. E a vida tem sim, né, os seus desafios, mas ao mesmo tempo a vida também tem a sua leveza. Só que quando a gente está muito ali armado e preparado para coisas negativas, para coisas mais pesadas, a gente não tem nem a capacidade de enxergar as coisas boas que acontecem. A gente não tem aquela coisa de ter uma gratidão genuína pelas pequenas coisas boas. E quando a gente começa a reverter esse quadro, né, reverter essa situação, o começo é um pouco conflituoso, porque geralmente a gente passou a vida quase que inteira nessa mente negativa, nessa mente lutando, né, o tempo todo, mas depois de um certo tempo a gente vai colocando essas estratégias em prática, as coisas vão mudando. E aí, não é que hoje eu não tenha mais pensamentos negativos, óbvio que eu tenho. Existem conflitos internos que ainda acontecem na minha mente, mas eu cedo muito menos para esses conflitos. Hoje em dia, eu consigo ver esses conflitos chegando e desarmo ele de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Mas, obviamente, que isso requer prática, treino e principalmente paciência, né? Porque, igual eu disse, a gente viveu muitos anos das nossas vidas aprendendo a lutar aqui dentro, a brigar o tempo todo, a se defender o tempo todo. E a gente acreditar, a gente aprender, reaprender, na verdade, que a gente controla os nossos pensamentos, que a gente pode escolher o que, que a gente vai pensar ao longo do dia, parece uma coisa até meio que utópica, né? Mas eu te garanto que se deu certo para mim, tem dado certo para mim, pode dar certo para você com certeza, mas requer essa consistência e essa paciência também. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!